Olá pessoal, na aula anterior nós falamos sobre a herança quantitativa e a ligação gênica. Hoje nós vamos ver como ocorre a herança do sexo nos indivíduos, né? Como é que são determinados os sexos dos indivíduos, dos seres vivos. Nós veremos o sistema XY, o sistema X0, o sistema ZW, o sistema Z0 e o sistema haploide-diploide. E nós veremos também como ocorre a herança dos genes localizados em cromossomos sexuais. Agora nós vamos falar sobre como os cromossomos determinam o sexo dos seres vivos, né? Alguns seres vivos, as espécies que têm macho e fêmea, o sexo dos indivíduos é determinado pelos cromossomos. Em muitas espécies de animais e em algumas plantas, a diferença entre macho e fêmeas é definida por um par de cromossomos especiais, os cromossomos sexuais. Os outros pares de cromossomos, equivalentes em machos e fêmeas, recebem o nome de autossomos, do grego autos, que significa próprio. Então, nos seres vivos, como por exemplo na espécie humana. Na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. Do cromossomo 1 até o 22, eles são chamados de autossomos. Já o cromossomo X e o cromossomo Y são os cromossomos sexuais. Então, muitos tipos de seres vivos possuem cromossomos chamados de cromossomos sexuais, que determinam o sexo dos indivíduos. Agora nós vamos ver o sistema XY de determinação do sexo. Em muitas espécies dioicas, as fêmeas têm um par de cromossomos homólogos, de cromossomos sexuais, enquanto os machos têm um cromossomo sexual semelhante ao da fêmea e outro tipicamente masculino, sem correspondente no sexo feminino. O cromossomo sexual, presente tanto em fêmeas quanto em machos, é denominado cromossomo X, e o cromossomo sexual exclusivo dos machos é o cromossomo Y, como por exemplo na espécie humana. As mulheres possuem dois cromossomos X, enquanto que os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, o cromossomo Y ele é exclusivo apenas dos machos, que no caso do ser humano é exclusivo dos homens. Este tipo de determinação cromossômica do sexo é conhecido como sistema XY. Ocorre em diversos grupos de insetos, nos mamíferos, incluindo a espécie humana, em diversos peixes e em algumas plantas, entre outros organismos. Então, no caso da espécie humana, é o sistema XY, que ocorre nos mamíferos, né? Nós somos mamíferos. Mas também ocorre nos insetos, diversos grupos de insetos, diversos peixes, algumas plantas, entre outros organismos. Em resumo, o sistema XY caracteriza-se pelo fato de as fêmeas possuírem dois cromossomos X e os machos um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, as fêmeas têm dois cromossomos X e os machos têm um cromossomo X e um Y. Aqui nós vemos o exemplo do sistema XY na mosca drosófila, onde as fêmeas possuem dois cromossomos X. Então a drosófila ela possui 4 pares de cromossomos. A fêmea tem dois cromossomos X
e 3 pares de cromossomos autossomos. Já o macho, ele possui um cromossomo X e um cromossomo Y, né? Já que o macho possui o Y, que é exclusivo dos machos, enquanto que a fêmea possui 2 cromossomos X. O macho tem um X e um Y. Na espécie humana, também é o sistema XY, onde os homens possuem o X e o Y, mais os 44 autossomos, que a espécie humana tem 46 cromossomos, 44 deles são autossomos. O homem possui os sexuais X e Y. Já a mulher possui 2 cromossomos X e 44 autossomos. O homem é quem determina o sexo dos filhos no sistema XY, porque metade dos gametas masculinos possui o cromossomo X e a outra metade possui o cromossomo Y. Como as mulheres possuem 2 cromossomos X, todos os gametas delas vão apresentar o cromossomo X, enquanto que nos homens, metade terá o X e metade o Y. Se o espermatozoide que fecundar tiver o X, dará origem a uma menina, né? Porque vai receber o X da mãe e o X do pai, dará origem a uma menina. Se o espermatozoide tiver o Y, dará origem a um menino, né? Que vai receber o Y do pai e o X da mãe, vai dar origem a um menino. Que a espécie humana tem o sistema XY. Agora nós vamos ver o sistema X0 de determinação do sexo. Nesse sistema, a fêmea possui 2 cromossomos sexuais X e os machos possuem apenas um cromossomo sexual, que é chamado de X0, porque o zero representa um espaço vazio. Então, como o macho possui apenas um cromossomo X, aí é representado por X0. O zero representa um espaço vazio. Dessa forma, no cariótipo dos machos há sempre um número ímpar de cromossomos, um a menos do que o das fêmeas. Então, no sistema X0, o macho possui um cromossomo a menos do que as fêmeas e possui um número ímpar de cromossomos. Ocorre em alguns insetos, como na maioria das espécies de gafanhotos. Então, na maioria das espécies de gafanhotos apresenta esse sistema, onde o macho só tem um cromossomo X e a fêmea tem 2. Conhecido como sistema X0, sendo que o zero indica a ausência de um cromossomo sexual nos machos, que nesse sistema a fêmea tem 2 cromossomos sexuais e o macho só tem um. Aqui nós vemos o sistema X0 nos gafanhotos, né? Na maioria das espécies de gafanhoto ocorre o sistema X0, onde a fêmea possui 2 cromossomos X e o macho só possui um. Então o macho só tem um cromossomo X, dessa forma ele tem um número ímpar de cromossomos. Nesse exemplo do gafanhoto, a fêmea tem 22 autossomos e 2X, totalizando 24 cromossomos. Já o macho tem 22 autossomos e um X, totalizando 23. Como a fêmea possui 2 cromossomos X, todos os gametas dela terão o cromossomo X. Nesse sistema também é o macho que determina o sexo dos filhos. Como o macho só tem um cromossomo X, metade dos gametas não terá o cromossomo X e a outra metade terá. Se o espermatozoide que fecundar o óvulo não tiver o cromossomo X, aí vai receber o X da mãe e vai dar origem a um macho. Agora, se o espermatozoide tiver um cromossomo X,
vai juntar com o X da mãe, vai ficar 2x e vai dar origem a uma fêmea, né? Então, nesse sistema X0, o macho tem um cromossomo X e as fêmeas têm dois cromossomos X. E nesse sistema, quem determina o sexo dos filhos é o macho. Agora nós vamos ver o sistema ZW de determinação do sexo. O sistema ZW, ele é ao contrário do sistema XY, porque no sistema ZW quem tem os cromossomos diferentes é a fêmea. As fêmeas possuem dois cromossomos sexuais diferentes, que é chamado de ZW. Já os machos possuem dois cromossomos sexuais homólogos, que é o ZZ. Então os machos têm dois cromossomos sexuais do mesmo, o ZZ, enquanto que as fêmeas têm dois cromossomos sexuais diferentes, o DW. E ele é ao contrário do que ocorre no sistema XY. Ocorre em aves, diversas espécies de répteis, algumas espécies de peixes e algumas espécies de insetos, como borboletas e mariposas, por exemplo. Então, no caso das aves, como por exemplo a galinha, ela possui esse sistema ZW, que no caso é a fêmea que possui dois cromossomos sexuais diferentes, enquanto que o macho, o galo, possui dois cromossomos sexuais iguais. Aqui nós vemos o sistema ZW, onde o macho possui dois cromossomos iguais sexuais, que é o cromossomo Z, e a fêmea possui dois cromossomos sexuais diferentes, que é o Z e o W. Então, o cromossomo W, ele é exclusivo das fêmeas, enquanto que o cromossomo Z tem tanto no macho quanto na fêmea. Nesse sistema, quem determina o sexo dos filhos são as fêmeas, né? Porque como o macho tem dois cromossomos Z, todos os espermatozoides vão ter o cromossomo Z. Já a fêmea, como ela tem o Z e o W, metade dos óvulos terão o Z e a outra metade terá o W. Então, se o óvulo que for fecundado for o que tem o Z, vai dar origem a um macho, né? Vai dar origem a um macho, já que o macho possui dois cromossomos sexuais do mesmo. Agora, se o óvulo que for fecundado tiver o W, aí vai dar origem a uma fêmea, já que a fêmea tem dois cromossomos sexuais diferentes, que é o ZW. Então, esse sistema é encontrado em aves, em répteis, em algumas espécies de insetos, e nesse caso aqui é o exemplo da galinha, já que ela é uma ave, e as aves apresentam esse sistema ZW. Que nesse sistema quem determina o sexo dos filhos é a fêmea. Agora nós vamos ver o sistema de determinação do sexo Z0. O sistema Z0, ele é ao contrário do X0, que nesse caso, os machos possuem dois cromossomos Z e a fêmea um cromossomo Z. Aí nesse sistema, os machos possuem dois cromossomos sexuais Z, né, ZZ. E as fêmeas possuem apenas um cromossomo sexual Z. Por isso que é chamado Z0, já que o zero representa um espaço vazio. Consequentemente, o cariótipo das fêmeas há sempre um número ímpar de cromossomos, um a menos que os machos. Então, nesse sistema Z0, as fêmeas têm um cromossomo a menos do que os machos e um número ímpar de cromossomos. Ocorre em algumas espécies de mariposas e de peixes. É conhecido como sistema Z0, já que o zero indica a ausência do cromossomo W nas fêmeas.
Agora nós vamos ver como que os cromossomos sexuais atuam na determinação do sexo. Nas espécies com sistema XY e X0 de determinação do sexo, a meiose de uma célula feminina XX dá origem a um único tipo de gameta, portador de um lote de autossomos e de um cromossomo sexual X. Então, nesse sistema, todos os gametas da fêmea apresentam um cromossomo X, já que as fêmeas possuem dois cromossomos X. Já na meiose masculina, vai apresentar dois tipos de espermatozoides, quanto ao par de cromossomos sexuais. No sistema XY, 50% dos espermatozoides têm um cromossomo X e 50% têm um cromossomo Y. Então, nesse sistema, a metade dos espermatozoides apresenta o X e a outra metade apresenta o Y. Enquanto que nos gametas da fêmea sempre vai ter o cromossomo X. No sistema X0, 50% dos espermatozoides tem um cromossomo X e 50% não tem cromossomo sexual, já que no sistema X0 os machos só possuem um cromossomo X, enquanto que as fêmeas possuem dois cromossomos X. Aqui nós vemos o sistema X0 e o sistema XY, onde é o macho que determina o sexo dos filhos, né? No caso do sistema X0, como o macho só tem um cromossomo X, ele produz dois tipos de gametas, um que não tem cromossomo sexual e um que possui o cromossomo X. Então é o macho que determina o sexo dos filhos, né? Se tiver o X, dará origem à fêmea. Se não tiver cromossomo sexual, dará origem ao macho. Enquanto que as fêmeas, todos os gametas dela vai ter o cromossomo X. No sistema XY, também é o macho que determina o sexo dos filhos, pois o macho possui o cromossomo X e o Y, enquanto que as fêmeas possuem dois cromossomos X. Então, metade dos gametas terá o cromossomo X e a outra metade terá o cromossomo Y. Se o espermatozoide tiver o Y, dará origem a um menino. Se o espermatozoide tiver o X, dará origem a uma menina. Enquanto que as mulheres, todos os gametas femininos têm o cromossomo X, já que a mulher apresenta dois cromossomos X. Então, no sistema X0 e XY, quem determina o sexo dos filhos são os machos. Como no sistema XY e X0, as fêmeas formam sempre um único tipo de gameta, quanto ao cromossomo sexual, elas são o sexo homogamético, do grego homos, que significa igual. Já os machos constituem o sexo heterogamético, do grego héteros, que significa diferente, pois formam dois tipos de gametas quanto aos cromossomos sexuais. Então, no sistema XY e X0, os machos formam dois tipos de gametas, porque ele é o sexo heterogamético. Ele tem cromossomos sexuais diferentes. No caso dos XY, o macho tem o X e o Y, e no caso do X0, o macho só tem um cromossomo X, e dessa forma vai formar dois tipos de gametas. Já a fêmea, que é o sexo homogamético, ela só produz um único tipo de gameta em relação ao cromossomo sexual. Então, dessa forma, são os machos que determinam o sexo dos filhos, porque os machos é o sexo heterogamético. É o sexo heterogamético que determina o sexo da prole. Então, quem vai determinar o sexo da prole é o sexo que apresenta cromossomos sexuais diferentes, e dessa forma pode formar dois tipos de gametas
em relação ao cromossomo sexual. Aqui no sistema ZW e Z0, ocorre ao contrário do que acontece no XY e no X0, porque no ZW e no Z0, o sexo heterogamético é o feminino, e são as fêmeas, portanto, que determinam o sexo da prole. Aqui nós vemos o exemplo do sistema ZW, né? No sistema ZW, quem determina o sexo da prole são as fêmeas, porque as fêmeas são o sexo heterogamético, que apresentam dois cromossomos sexuais diferentes. Então, metade dos gametas da fêmea terão o cromossomo W, e a outra metade terá o cromossomo Z. Então, dessa forma, são as fêmeas que determinam o sexo da prole. Se o óvulo fecundado tiver o W, dará origem a uma fêmea. Se o óvulo fecundado tiver o Z, dará origem a um macho. Então, são as fêmeas que determinam o sexo da prole. Já o macho, como ele possui dois cromossomos Z, todos os gametas dele irão apresentar o cromossomo Z. Então, nesse sistema ZW e Z0, são as fêmeas que determinam o sexo da prole, pois são elas que são o sexo heterogamético, ou seja, que possui dois cromossomos sexuais diferentes. Agora nós vamos ver o sistema haploide e diploide de determinação do sexo. Se vocês não lembram, haploide são as células que possuem um conjunto de cromossomos, enquanto que diploide são as células que possuem dois conjuntos de cromossomos. Em insetos himenópteros, como abelhas e formigas, os machos são haploides, N, e as fêmeas são diploides, 2N. Esse sistema de determinação do sexo é conhecido como sistema haploide-diploide. Então, nesses insetos himenópteros, os machos são haploides, ou seja, os machos só têm um conjunto de cromossomos, enquanto que as fêmeas são diploides, ou seja, elas possuem dois conjuntos de cromossomos. Então, os machos têm metade dos cromossomos que a fêmea tem, e a fêmea tem o dobro de cromossomos do que o macho tem. Nas abelhas melíferas, por exemplo, os machos, denominados zangões, são haploides, pois originam-se de óvulos não fecundados, que se desenvolvem por partenogênese, desenvolvimento sem fecundação. Então, a partenogênese é um processo onde o óvulo, mesmo que ele não for fecundado, ele pode dar origem a um organismo. No caso da abelha, se o óvulo não for fecundado, ele dá origem a um macho, que é o zangão. Esse processo é chamado de partenogênese. Os óvulos fecundados são diploides, que apresentam dois conjuntos de cromossomos e originam as fêmeas, as quais podem se desenvolver em rainhas, que são férteis, ou operárias, que são estéreis, dependendo do tipo de alimentação que recebe durante a fase larval. As abelhas rainhas, elas são alimentadas com geleia real, que é uma substância muito nutritiva que faz com que os órgãos reprodutores se desenvolvam e ela se torne uma rainha. Já as operárias, quando elas são larvas, elas são alimentadas com mel e grão de pólen. Dessa forma, os órgãos sexuais não se desenvolvem e elas são estéreis, se tornam operárias. Então, o que vai diferenciar a rainha da operária é o tipo de alimento que elas recebem quando são larvas. As rainhas são alimentadas com a geleia real, as larvas que vai dar origem a uma rainha. Já as operárias, as larvas são alimentadas com mel e grão de pólen. Dessa forma, elas se tornam operárias, que são estéreis.
Aqui nós vemos o sistema haploide e diploide. Nesse sistema, o macho ele é haploide, só tem um conjunto de cromossomos, enquanto que as fêmeas são diploides, possuem dois conjuntos de cromossomos. Nesse exemplo, como o macho é haploide, ele só tem 16 cromossomos. Já a fêmea, como ela é diploide, ela tem o dobro, ela tem 32. Aí o que é que acontece? Se o óvulo não for fecundado, ele dará origem a um macho, porque o macho é haploide. É o processo da partenogênese. Então, se o óvulo não for fecundado, ele vai dar origem a um macho, o zangão, que é haploide. Agora, se o óvulo for fecundado, aí ele vai dar origem a uma fêmea, que a fêmea é diploide. Que nesse exemplo aqui tem 32 cromossomos, enquanto que o macho tem 16, porque o macho é haploide. Aí a fêmea ela poderá ser rainha ou operária. Tudo vai depender do tipo de alimento que ela receber na fase larval. Se ela receber geleia real, vai dar origem a uma rainha. Se ela receber mel e grão de pólen, vai dar origem a uma operária. Então aqui nós vemos o sistema haploide e diploide de determinação do sexo. Nesse caso aqui das abelhas, o macho é haploide, só tem um conjunto de cromossomos, enquanto que as fêmeas são diploides e têm dois conjuntos de cromossomos. Agora nós vamos ver como ocorre a herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Os cromossomos X e Y praticamente não apresentam homologia, enquanto o cromossomo X possui grande quantidade de genes envolvidos na determinação de diversas características. O cromossomo X tem poucos genes. Por isso, indivíduos sem cromossomo X não sobrevivem, ao passo que a ausência do cromossomo Y é compatível com a vida. Então, o cromossomo X ele possui mais genes do que o Y, né? O cromossomo X possui grande quantidade de genes, que, que são envolvidos em características importantes. Já o cromossomo Y, ele tem poucos genes. Então, se o indivíduo não tiver cromossomo X, ele não sobrevive, porque o cromossomo X é muito importante. Agora, se o indivíduo não tiver o cromossomo Y, ele sobrevive. Então, podem existir pessoas que não têm o cromossomo Y, apenas com o cromossomo X, que é no caso das mulheres. As mulheres têm dois cromossomos X. E mesmo que uma pessoa tiver apenas um cromossomo X, ela sobrevive, que é chamado de síndrome de Turner. Então, a síndrome de Turner é quando a pessoa apresenta apenas um cromossomo X, e nesse caso ela sobrevive. Em um gene hipotético, com dois alelos azão e azinho localizados no cromossomo X, as fêmeas podem apresentar três tipos de genótipos quanto a esse gene. Ela pode ter o X azão e X azão, ou seja, o azão nos dois cromossomos X, o X azão e o X azinho, ou seja, ela pode ser heterozigótica, ter o azão em um X e o azinho no outro. E ela pode ser X azinho e X azinho, ou seja, ela pode ser homozigótica recessiva para o azinho, né? Como os machos têm apenas um cromossomo X, eles portam um único alelo do gene. Seus genótipos podem ser X azão Y ou X azinho Y. Então, como os machos só têm um cromossomo X, só haveria duas formas de o macho apresentar o azão ou o azinho, né?
ele poderia ser XAzão Y ou XAzinho Y, enquanto que as fêmeas apresentam três maneiras em relação à herança dos genes que estão no cromossomo X. Por ter apenas um alelo dos genes localizado no cromossomo X, metade do que possuem as fêmeas, machos são denominados hemizigóticos, do grego hemi, que significa metade. Disse também que os genes localizados no cromossomo sexual X nos machos estão em hemizigose, ou seja, em dose simples. Então, os genes presentes no cromossomo X, no macho, ele só tem um, em dose simples, porque o macho só apresenta um cromossomo X. Já as fêmeas, como elas possuem dois cromossomos X, elas vão apresentar dois alelos para o cromossomo X, porque elas têm dois cromossomos X. Já os machos, como os machos só apresentam um cromossomo X, ele só vai apresentar um alelo. Vai ser dose simples, é a hemizigose. Porque os machos eles são hemizigóticos. A palavra hemi quer dizer metade. Porque os machos só têm um gene do cromossomo X, porque eles só têm um cromossomo X, enquanto que as fêmeas têm dois. Genes localizados no cromossomo X ou Z que não possuem alelo correspondente no cromossomo Y ou W têm a chamada herança ligada ao cromossomo sexual. Genes localizados nos autossomos, por sua vez, seguem o que se denomina herança autossômica. Então, aqueles genes presentes no cromossomo X ou Z, que não tem correspondência com YW, ele tem um sistema de herança diferente. Porque como as fêmeas têm dois cromossomos X, elas vão apresentar dois alelos para esse cromossomo. Já os machos, como eles só têm um cromossomo X ou cromossomo Z, no caso do sistema XY, como o macho só tem um cromossomo X, então ele só vai apresentar um alelo para o cromossomo X. No caso do sistema ZW, isso vai acontecer com as fêmeas, porque no sistema ZW as fêmeas têm um cromossomo Z, enquanto que os machos têm dois cromossomos Z. Então esse tipo de herança é chamado de herança ligada ao cromossomo sexual, porque ela vai acontecer diferente nos machos e nas fêmeas, né? No sistema XY, o macho só vai ter um gene, um alelo do cromossomo X, enquanto que a fêmea vai ter dois. Já no caso do sistema ZW, a fêmea só vai ter um alelo do cromossomo Z, enquanto que os machos vão ter dois alelos. Já os genes que estão nos autossomos, eles seguem o que se denomina a herança autossômica, né? Porque como os autossomos têm dois cromossomos de cada, aí ele já vai ter uma herança chamada de herança autossômica, onde tanto machos quanto fêmeas vão apresentar dois alelos presentes em cromossomos autossômicos. Na herança ligada ao cromossomo X, descendentes do sexo masculino herdam os genes presentes no X apenas da mãe. Filhas herdam metade desses genes da mãe e metade do pai. Por sua vez, o pai transmite genes localizados no cromossomo X apenas das filhas. Então, no caso dos genes do cromossomo X, o homem ele recebe da mãe, porque do pai ele vai receber o Y, né? Como o homem é XY, o X ele recebe da mãe, do pai ele recebe o Y. Já as mulheres, como elas têm dois cromossomos X, um X ela recebe da mãe e o outro X ela recebe do pai. Já no caso do pai, ele só transmite o X para as filhas, porque aquele filho que recebeu Y será o filho, será do sexo masculino.
Então o pai só transmite o cromossomo X para as filhas. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!